do céu. Meu Deus do céu. E eu naquela situação e aquela gritaria, aquela briga ali. E chegou um ponto que eu botei a mão na cabeça assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Feriu os valores que a gente acredita e que temos aqui na nossa empresa, pode ser um cliente de 1 milhão. Ele vai ser demitido. Seja muito bem-vindo ao podcast Elétrica é o Poder, o podcast que vai ajudar você, profissional da engenharia elétrica, a se tornar uma referência no mercado e viver bem da profissão. Eu sou o Anderson Alexandre. E eu, Afonso Júnior. E no episódio de hoje vamos falar sobre os maiores calotes que já levamos na engenharia elétrica. Mas antes de iniciar a fundo no tema, eu gostaria de te lembrar o seguinte: não se esquece de se inscrever em nosso canal, deixa o teu like, teu joinha e ativa o sininho para ser notificado dos novos episódios, ok? E só lembrando que esse episódio é um patrocínio da empresa World Elétrica Soluções, uma empresa especializada em soluções em subestações e consultorias para redução de custos na fatura de energia. Então, se você precisa de projetos elétricos, de subestações aéreas, subestações abrigadas, subestações de média, alta, extra alta tensão, a World Elétrica é a melhor solução. Soluções desde a parte de projeto, parte de montagens em subestações, a parte de comissionamento de subestações. Então, a empresa especializada em soluções de subestações e também consultorias para redução de custo na fatura de energia, tá ok? Então, é uma empresa que trabalha com equipamentos sofisticados para fazer um raio-x nas instalações, para ter uma assertividade nos dados e entregar soluções confiáveis de redução de custo na fatura de energia. Então, pensou em soluções de engenharia elétrica, soluções em subestações e consultorias? O World Elétrica Soluções é a melhor solução. E esse é um tema um pouco doloroso. Porque muitas das vezes, quem enxerga, né, a World Elétrica Soluções, enxerga a minha pessoa, a sua pessoa, muitas vezes só visualiza o nosso palco, né? São o Afonso, que é um dos maiores engenheiros eletricistas especializados na parte de soluções e subestações do Brasil. Muitas vezes você olha para Afonso e é tudo flores nessa empresa, né? Mas hoje vamos falar dos tombos, porque é muito bonito na internet, né? A internet é tudo perfeito, mostrando os resultados. Inclusive a gente mostra muito, né, e fazemos questão de mostrar, temos muito orgulho em relação à questão de campo de batalha, soluções e subestações desde a parte de média tensão até 230 kV, né, que é o nível de tensão que atuamos até o momento, né, mas já estamos subindo a régua aí também. Mas vamos falar nesse episódio de coisas que vai nos fazer relembrar maus momentos. E foram justamente o quê? Os calotes que já levamos. Então, por mais que uma empresa procure trabalhar certinho, fazendo os contratos, principalmente para quem está iniciando na engenharia elétrica, vai chegar um certo momento que você vai passar por isso. Então, a gente quer compartilhar um pouco como foi esse desenho, essa jornada de calotes. Selecionamos alguns aqui, né? Os top 8 calotes. Vamos ver se vai dar tempo de falar de todos aqui, hein? Porque tem uns que, quando eu falo, eu já fico nervoso, magoado, mas vai dar tudo certo. E o objetivo da gente estar mostrando isso daqui é justamente para que você possa aprender com os nossos erros. Exatamente. Porque custa mais barato, né? Aprender com o erro dos outros. A melhor coisa do mundo é aprender com os erros das outras pessoas, né? Aprender com os próprios erros é muito doloroso. E assim, bacana de a gente estar falando sobre essa questão desse tema é mais para meio que dar uma motivação para as pessoas também, né? Além de ter essa questão de aprender com os erros dos outros também, tem a questão também que muitas das pessoas, quando vê a gente na internet e tal, né? Fazendo esse trabalho de divulgação que a gente faz, pensa que são tudo flores, né? Mas na verdade não, a gente já passou por diversos problemas aí, diversos calotes a gente já passou, a gente só vai citar os top 8, né? Que você acabou de falar aí, os top 8 aí. De fato é interessante a gente passar isso para o leitor, né? Para que aquelas pessoas que estão assistindo o podcast, para meio que motivar essas pessoas. Não, eu levei um calote, levei 2, levei 3, eu vejo os caras trabalhando aí e tal, pensa que é tudo a mil maravilha, mas não, a gente passa a mesma coisa, da mesma forma que você pode ter passado, ou passou, ou está passando, a gente já passou também, né? Perfeito. E é bom a gente esclarecer isso, porque pode ser que tenha alguém agora nos assistindo que está passando por esse momento, pensando em desistir por conta de um calote. Já teve calote... Queira ou não, é meio motivacional isso aí também, né? Isso. Teve um desses calotes aqui que eu acredito que
No final do podcast, vai depender de como se desenhar aqui esse nosso bate-papo. Mas eu fiquei tão indignado, sou ainda tão indignado com esse cara, que eu acho que eu vou citar o nome dele aqui, para que as pessoas que cruzarem com esse cara... Será, bicho? Será que eu cito ou é antiético? Rapaz, a gente vai ver. Daqui para lá a gente vê. Vamos perguntar, advogada Sabrina, pode citar? A nossa assessoria jurídica aí, por favor. Pensem aí. Me diga aí até o final, senão eu vou abrir a boca, vou colocar a boca no trombone aqui e vou falar o nome desse cara aí, para que ele não cometa mais atrocidade com outros profissionais honestos que tem no mercado. Exatamente. E é interessante também a gente mostrar de fato isso aí, porque muitas das pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão saindo agora da graduação, elas meio que estão empolgadas. E essas pessoas com essa índole aí... são as mais suscetíveis. Pessoas cafajestes de fato, exatamente. Elas procuram de fato essas pessoas que estão empolgadas, tanto de forma técnica, né? Estão ali saindo da graduação, querendo se inserir no mercado e aproveita dessa situação, da boa índole dessa situação de pessoas com essa questão de estar saindo da graduação agora, com essa empolgação em si, para aplicar diretamente nessas pessoas específicas. Tá entendendo? Então é interessante a gente falar um pouco desse tema, para que de fato essas pessoas não possam fazer isso, tá? E para que a gente meio que ajude essas pessoas que estão saindo novos aí da graduação empolgada a não passar por situações parecidas com o que já passamos também, né? Perfeito. Então eu vou começar aqui, Afonso. Eu falo um e você fala outro aí. Eu vou começar... Vamos lembrando aí. Vou começar com um aqui, que foi um agrupamento de medição. Era uma solução para um padrão de entrada, uma unidade de múltiplas medições, né? Na cidade de Conde, aqui no estado da Paraíba, acho que só posso ir até aí, né? Não, essa aí... Mas vamos lá. Esse daqui, ele não chegou a ser um calote, tá certo? Mas o que aconteceu? O cliente nos procurou nossa empresa, estava precisando... elaborar um projeto e também uma empresa que realizasse a montagem e instalação de um quadro para múltiplas unidades consumidoras. Se não me sai da memória, era uma unidade de 18 medições. Será que eu entreguei quem é o cliente? Não, tem muita unidade com 18 medições, né? Então, pode seguir. Mas vamos lá. Aí, resumindo a história, fechamos, né, o serviço, fechamos o projeto e fechamos a execução também, a montagem desse agrupamento de medição, né, desse quadro de medição coletiva. E aí, o fornecimento de materiais era por conta do cliente. E aí, um dos nossos funcionários da época foi fazer, como de praxe, né, o levantamento para elaborar o projeto. E aí, ao fazer o levantamento em campo, fez o croquis da rede, pegou o transformador mais próximo que atendia aquele cliente e aí submeteu ao concessionário, o projeto foi aprovado. Depois de aprovado, a gente passou a relação de materiais para o cliente, ele que iria fornecer, né, a relação de materiais, e a gente fornecer a execução também, mão de obra de execução. E com isso, na negociação, a gente cobrou 50% de entrada, 50% era quando tivesse ligado. E até aí tudo bem. E aí realizamos o procedimento da montagem, após ele ter comprado os materiais, e quando realizamos esse procedimento da montagem, solicitamos o quê? A vistoria para a concessionária realizar a ligação, né? E aí o que aconteceu? Primeiro, teve necessidade de reforma de rede, e aí o cliente estava com urgência para poder ligar, porque já tinha concluído a parte da obra civil, né? E ele precisava do fornecimento para poder, enfim, fazer a entrega do empreendimento, né? E aí iria demorar basicamente ali uns 4 meses. Uma reforma de rede, era necessário substituir transformador da concessionária. E além também o custo também, né, que teria atrelado essa questão da reforma de rede. Isso. Só que até aí tudo bem, porque foi informado para o cliente que se houvesse necessidade de reforma de rede... Ele já estava ciente. Estava ciente que era um processo demorado e que haveria custo. A concessionária iria cobrar essa reforma de rede ao cliente, né? Ele estava meio que ciente. Só que... Até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem. Só que qual foi o erro que a nossa empresa cometeu? O nosso funcionário pegou o poste que atendia, né, o poste mais próximo que iria atender esse cliente, e nesse poste, nessa estrutura, é o que chamamos de uma estrutura com divisão de área. O que é isso? É quando eu tenho um poste, vamos supor, eu tenho um poste aqui e tenho uma rede de baixa tensão que chega nesse lado do poste, que é atendido pelo transformador A, e eu tenho uma outra rede de baixa tensão, outro cabo saindo no outro lado do poste,
que é atendido por um outro transformador, o transformador B. E esses dois cabos aqui da rede de baixa tensão, eles não são interligados. Ou seja, é uma estrutura que faz divisão de área. Duas redes terminais, né? Duas redes terminais nessa estrutura. E qual foi o erro do nosso funcionário? Que hoje não trabalha mais com a gente, é claro, né? Mas vamos lá. O erro é o seguinte, ele pegou apenas a referência do transformador 1, por exemplo, que de uma das redes que chegavam, né? Que atendia Nessa estrutura. nessa estrutura aqui. E até aí tudo bem, só que o fiscal da concessionária, quando foi fazer a vistoria e verificar a necessidade de reforma de rede, analisou que o transformador 1 estava sobrecarregado e que seria necessário substituir o transformador e fazer um recondutoramento dos cabos de baixa tensão para conseguir atender essa carga dessa unidade. E até aí tudo bem, só que, por que eu considero como um erro nosso, do nosso funcionário que não trabalha mais com a gente? Considero pelo seguinte, o cliente ele não nos contrata apenas para fazer o clichê de aprovar um projeto e de apertar parafuso montando um quadro. Isso. O cliente, quando ele contrata o profissional, ele contrata para quê? Ele quer uma solução. O cliente não quer saber. E é isso que a gente mais bate na tecla, né? Para os nossos clientes. A gente não fornece o serviço, a gente não fornece o projeto aprovado, a gente fornece a solução. Isso. E o que acontece é o seguinte, qual seria o procedimento correto? Cara, é uma estrutura, a estrutura mais próxima, ela tem divisão de área, de rede, é pegar as duas referências e quando a concessionária ela informa que vai ser necessário fazer uma reforma de rede, nós precisamos, nós como profissional, contestar e analisar, verificar, porque é o seguinte, a resolução 1000, ela informa que obra de universalização, o cliente ele arca com o custo, porém a concessionária ela é obrigada a atender esse cliente com a solução que vai trazer o menor custo para o cliente. Então, muitas das vezes o fiscal da concessionária, ele não vai analisar as duas situações. Deixa eu ver se, pelo outro lado aqui, se o outro transformador consegue, tem disponibilidade em relação à questão de atender essa carga do cliente sem ter que aumentar a potência do mesmo e fazer uma reforma de rede. E foi justamente isso que aconteceu. Como o nosso funcionário não tinha feito esse levantamento dos dois lados, uma outra empresa, o cliente foi procurar, cara, 4 meses eu estou com urgência aqui para poder ligar a minha unidade, e aí o cliente procurando outra pessoa para saber se era possível adiantar, se tinha alguma forma, e aí essa outra pessoa fez justamente o procedimento certo. Quando verificou lá, verificou a reforma de rede, quanto a concessionária estava cobrando, e aí viu que a reforma de rede, a concessionária estava atendendo por um determinado transformador e ele foi justamente fazer uma consulta em relação a outro transformador. Ele até viu que o transformador, a carcaça dele tinha um tamanho maior, então relativamente teria uma potência maior. E aí ele foi consultar com a concessionária, olha, não é possível fazer esse intercâmbio, ou seja, um procedimento que era para o nosso funcionário ter realizado e por não ter realizado, essa outra empresa viu essa questão com a concessionária, viu que tinha disponibilidade de cargo outro transformador, e aí o cliente ele já baixa a guarda, já perde um pouco a confiança. Verdade. E esse é o principal motivo pelo qual, enfim, eu fiquei mais puto da vida. Tá entendendo? Não é nem perder o dinheiro, porque o cliente ele já tinha pago a 50% do serviço e tivemos que devolver esse dinheiro para o cliente. É doloroso. Doloroso demais. E o fato nem de só devolver a questão do valor em si, né? É mais a questão de perder o cliente, né? Perder a confiança. Perder a confiança do cliente. E nesse cliente foi até interessante, porque muitas empresas num cenário desse, como já tinha feito o projeto e tinha aprovado, como já tinha feito a parte da montagem, a vistoria da medição estava aprovada, estava aguardando os trâmites de reforma de rede, qualquer uma outra empresa, era muito provável que iria falar o seguinte, olha, eu fiz o procedimento certo e não vou devolver teu dinheiro. Só que, embora não tenha sido assim um erro direto, mas foi um erro que, cara, se a gente prega e vende, se na nossa cultura... Que foge ali dos nossos valores, né? Isso, se os nossos valores é entregar soluções, de fato, para o cliente, então não faz sentido, tá entendendo? Então, como a outra empresa realizou esse procedimento, o cliente falou, olha, eu fiz com ele. Eu estava precisando, com urgência, tal, sei que você já fez o processo da montagem,
veja aí o que você pode fazer. Meio que foi iniciativa dele, né? Nossa, na verdade, né? E aí eu falei para ele em agir dessa forma. Eu falei para ele o seguinte, olha, embora eu tenha, enfim, realizado a mão de obra aí da parte da montagem, elaboração do projeto, os custos com a RT, todas essas despesas de deslocamento, é uma outra cidade, né, que fica a uns quantos quilômetros? 50? Ou menos, 40, 50 quilômetros, né, aproximadamente, da nossa base. Então, todo esse custo de deslocamento, falei para ele o seguinte, olha, eu vou assumir tudo isso, vou te devolver 100% do dinheiro. Porque mais importante para mim não é nem, enfim, perder o serviço ou perder o dinheiro. É perder a confiança do cliente. Eu peço desculpa pelo que aconteceu, isso não vai se repetir. Isso foi um erro, de fato, do nosso colaborador, de não ter enxergado todas as possibilidades para poder verificar em relação à melhor solução para você, que custasse menos tempo. E como a gente não entregou essa solução, vou estar devolvendo 100% desse dinheiro. Eu pensei que mesmo com essa ação, o cliente iria desconectar da gente. Mas depois, por essa ação e essa coragem também, porque admitir erros, isso é um ato de humildade e de coragem também. Tá entendendo? Então, enfim, tive esse ato de humildade e de coragem, né, de estar expondo para o cliente. Foi bem no início ali da empresa. Mas, enfim, essa foi a atitude e foi uma atitude correta. Que depois ele precisou fazer procedimento, projeto de uma outra unidade dele e nos contratou novamente. Então, a gente perdeu o serviço e não perdeu o cliente, né? Foge um pouco da questão do calote em si, né? Porque, de fato, aí não foi questão de índole, de má índole do cliente especificamente. De fato, foi um erro nosso, né? Foi a nossa própria empresa que deu o calote. Deu calote, vamos dizer assim, né? Por uma ineficiência. Né? Exatamente. Não foi porque a gente quis, né? Foi de fato. Porque, gente, vocês pensam que tudo... Você vê a gente na internet aí, mostrando os bastidores aí, mas a gente já passou por diversas situações assim, entendeu? Então a gente vem aprendendo com os erros da gente. Da mesma forma, a gente já aprendeu com erros de outras pessoas também, né? A gente tem diversos parceiros aí no segmento e a gente aprende também um com os outros, né? Então, se você observar aí, ó, um erro de funcionário nosso, né? Quase foi fatal aí, vamos dizer assim, a tal ponto de se queimar 100% com o cliente e perder de fato a confiança do cliente. O cliente reconheceu que muitas das vezes foge do controle da gente, porque a gente depende de funcionários. A gente tem engenheiros, tem eletrotécnicos, tem estagiários. Muitas das vezes processos menores assim a gente joga na mão de pessoas que não têm tanta expertise, feito uma pessoa que já tem mais experiência, e acaba meio que acontecendo isso aí. Então, muitas das vezes foge. Hoje não, a gente já trabalha com um processo, né, mais robusto ali, vamos dizer assim, para tentar evitar o máximo possível dessa questão desses erros. Mas se você observar, muitas das vezes, queira ou não, foge, né? Nada é 100% perfeito, vamos dizer assim, né? E esses erros, inclusive, ele nos ajudaram a nos resguardar e está criando um processo para que ele não possa se repetir, né? Primeira dica aí, pessoal. Criar processo na empresa de vocês. É interessante, importantíssimo. Porque criar processos evita o máximo possível de você cometer erros. Não só você, mas os seus funcionários também. E a segunda dica também é criar processos referente também à questão de perdas de colaboradores. Então é muito chato, né? Quando um colaborador já está engrenando ali com a empresa, já está 100% ali no processo e a gente perde esse colaborador. Então você tendo processos, para você trazer outra pessoa... É mais fácil treinar. É seguir uma receita de bolo ali, entendeu? Então meio que criar processos é importante para a questão do processo em si. Perfeito, mas... Eu falei de um aqui que não é bem um calote, porque eu queria só começar café com leite ali, tranquilo, bem leve. Agora traz um pesado aí, Afonso. Se você se lembra aí. Antes dessa questão de a gente entrar mesmo nos calotes da vida, né? Em falar a respeito de pessoas de má índole que utilizam da boa fé da gente para de fato aplicar, eu gostaria de trazer uma situação que a gente passou também que foi bem parecido. Que foi um cliente que a gente... foi contratado para fazer uma análise, foi um trabalho de fato analítico, né? Ele estava tendo problemas de afundamento de tensão e atrelado a essa questão dos afundamentos de tensão, estava tendo muita queima, né? Era um cliente assim, a nível industrial e comercial também, eles tinham indústria e atrelado a isso aí tinha a questão do comércio para a venda dos próprios produtos, não vou citar nomes, mas a gente foi contratado para vender uma solução analítica, né? Eles estavam tendo muito afundamento de tensão lá, estava tendo muito problema de queima, que era até perceptível, viam as luzes piscando, vamos dizer assim, e tinha muita queima de equipamentos atrelado a essa questão dos problemas que eles estavam tendo. E eles estavam tendo também desarme constante no disjuntor de proteção geral lá da unidade deles. No caso, essa era só um almoxarifado
era um padrão em média tensão, um transformador, né? Transformador de 45 kVA, se eu não me engano, era 45 kVA, um transformador, tá? Um padrão ali, grupo A, porém que transformador de 45, disjuntor ali de 70. Então ele estava tendo um problema de desarme constante desse disjuntor geral de proteção, que fica lá no padrão de medição dessa subestação simplificada, dessa subestação aérea, e estava tendo muito problema também de oscilações na rede. E fomos contratados de fato para dar a solução, né? Então ele chegou lá, eu quero que você de fato solucione esse problema aqui, porque meio que aqui é uma almoxarifada, mas toda a parte call center está aqui, toda a parte de TI está aqui, então esses problemas de oscilações aí, além de estar trazendo essa questão da queima de equipamentos, está trazendo ociosidade também, desliga o sistema, mesmo a gente tendo redundância, é chato para a gente. Então a solução que eu dei foi instalar justamente o analisador de energia para a gente tentar enxergar a problemática, né? Então assim eu fiz, a gente instalou, nosso pessoal instalou o analisador de energia, e ao instalar o analisador de energia, eu verifiquei que aquele padrão específico não estava mais atendendo a unidade. Minto eu, pessoal, minto eu. O padrão não era com transformador de 45, era com transformador de 30. A solução foi aumentar para um transformador de 45. Então, retornando, quando eu extraí esses dados e observei a questão da resposta ali das grandezas elétricas, verifiquei que, de fato, o valor da corrente estava ultrapassando a corrente máxima do sistema, que seria 50 amperes, a faixa ali dos 50 amperes. Então, o disjuntor geral era de 50, pelo fato de estar ultrapassando ali uns 10 amperes a mais, estava desarmando lá o disjuntor pela função térmica dele, ou seja, temporizando e depois abrindo o disjuntor. E atrelado a isso, como a questão do transformador estava em sobrecarga, né, que ele não estava em sobrecarga, então estava gerando esses afundamentos justamente porque o transformador já estava trabalhando em sobrecarga há muito tempo. Então, qual foi a solução? Foi meio que aumentar essa questão dessa subestação. Esse cliente, ele tinha falado que num prazo máximo de 1 ano, ele estaria se mudando desse local a qual ele estaria. Estava em construção, em processo de construção de uma unidade bem maior, né? Em outro local. E esse local específico, que já era grande, já tinha se tornado pequeno para ele, né? O processo ali. Então, o que é que ele falou? Afonso, eu preciso resolver isso aí, mas já vou te falando aí, a gente tá para se mudar. Então, não adianta a gente prever um negócio bem maior, que eu não tenho pretensão de ampliar essa unidade específica, porque essa unidade eu estou para me mudar. Então, aí eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, a gente vai aumentar essa tua subestação, porém, quando tu tem uma pretensão aí de 1 ano para se mudar desse local e ir para outro, não adianta a gente entrar com um processo. Então, meio que eu quis ajudar o cliente, né? E acabei dando um tiro no meu próprio pé. Nessa brincadeira, eu fiz toda a tramitação, né? Tramitação não, na verdade, eu não acionei a concessionária de energia. Como de uma subestação de 30 para 45 kVA, que ele necessitaria de uma subestação de 45 kVA, na média tensão a corrente era muito pequena, não iria afetar a questão da rede de média tensão da concessionária, e o padrão era praticamente o mesmo, era só trocar os condutores ali da baixa tensão, né, de saída do tráfego, trocar o transformador, a infraestrutura de média tensão permaneceria a mesma, era só trocar o quê? A questão da infraestrutura de saída, né, do transformador até chegar na baixa tensão e os cabos alimentadores até chegar lá no quadro geral da baixa tensão desse cliente, né? Então era algo provisório, tendo em vista que o cliente tinha pretensão de se mudar daquele local, né, para não esperar esse prazo sangrento de concessionária de energia por algo tão simples, né? Então assim eu procedia, então vamos fazer dessa forma que vai ser melhor para você, ou seja, querendo beneficiar o cliente. Então a gente fez com essa tramitação, né? Não foi diretamente com a concessionária, foi com o cliente, comprou o material, fez a negociação lá do transformador, o fornecedor com a gente trabalha na parceria, ele recebeu o transformador de 30 e forneceu um de 45, bom, mandei nossa equipe lá, fez toda a parte da adequação em si e a gente ligou a subestação. Esse transformador, infelizmente, chegou a dar problema em uma madrugada e acabou abrindo, né, a chave de derivação, né? Ou seja, a chave fusível de proteção a montante desse transformador. Então, a gente mandou uma equipe lá para fazer o procedimento de troca do transformador, inclusive o fornecedor, que é parceiro nosso, ele garantiu aí, foi lá de madrugada com o caminhão muque dele, trocou o transformador e quando foi fazer o procedimento de manobra para poder reenergizar o transformador, uma das chaves fusíveis, né, ela estava com folga e a gente não conseguia fazer o procedimento de fechamento dessa chave. Então, a gente teve que acionar a concessionária para ir com a linha viva lá. E você já imagina, né? Então, quando o pessoal da concessionária chegou no outro dia, né? Quando eles analisaram, eles foram logo vistoriando o padrão, né? Verificaram que o disjuntor não era mais de 50 e sim de 70.
o transformador já não era mais de 30, e sim de 45, e eles, até a gente adequasse para retornar para um padrão, um disjuntor de 50, eles ameaçaram, inclusive, tirar o grampo de linha viva. Nossa. Esse cliente ligou para mim de uma forma, eu estava em várias reuniões, tal, o Anderson também, e esse cliente ligando para mim, tal, não sei o que, bravo, e eu, não, calma, vai se resolver, tenha calma, a gente vai lá, troca o transformador, volta para o padrão. E para eu explicar a esse cliente por que eu tinha procedido dessa forma, eu não tinha agido de má fé, eu só queria ajudar o cliente, esse cliente não quis saber de mim. Ele me ameaçou ir no CREA, ameaçou botar na justiça de forma jurídica, porque nessa tramitação, quando a concessionária aí ameaçou tirar o grampo de linha viva, várias das coisas teriam que ser feitas, trocar transformador, botar disjuntor, entendeu? Então tive que acionar o fornecedor do transformador para ir lá com o caminhão para trocar o transformador. Então a gente teve que fazer essa tramitação aí, né, de volta, ou seja, retornar às instalações anteriores, seria um transformador de 30 kVA, né, com disjuntor de 50, cara. Nesse prazo aí eles não poderiam ficar parados, né? Sem energia, né? Sem energia, cara. Aquele negócio, subestação é o coração do empreendimento. Se a subestação para, tudo para. Ele não tinha grupo gerador, só tinha algumas UPS lá, mas a UPS não atendia tudo. Então a gente fez o procedimento de aluguel de um grupo gerador lá, de 55 kVA, botou lá, eu fui lá, o gerador deu problema, eu fui lá, mesmo eu consegui lá resolver toda a problemática do gerador, botei para rodar, liguei o gerador, conectei na barra com o meu pessoal lá, e botei para rodar lá. Isso, o cliente já brabo, não sei o que, mesmo depois de eu ter feito tudo isso, o cliente não reconheceu. Quando a gente fez o procedimento, né, de normalizar a unidade, após trocar o transformador novamente, trocar o disjuntor, bater a chave, eu junto com minha equipe, tirar o gerador lá. Quando a gente saiu, que eu fui entrar para pegar meu material, simplesmente o cliente falou, esse camarada aí não entra mais aqui não, pro porteiro dele. Quando eu retornei, eles, cara, tu não tá mais autorizado a entrar aqui. Nossa. Cara, eu saí lá com os olhos lacrimejando, de raiva, cara, de raiva. Teve um erro atrelado na nossa empresa, a minha pessoa, né? Mas o erro não foi de má fé, né? Foi querendo de fato ajudar o cliente. E o cliente não reconheceu. Então, olha, fazer o certo sempre é a melhor solução e a solução mais econômica. Então, muitas vezes a gente quer pegar um determinado atalho, pensando, né, como foi esse caso aí, em ajudar, mas acaba muitas vezes piorando mais do que ajudando, né? Então, fazer o certo na área da engenharia elétrica, esses são erros que a gente comete e que a gente aprende em relação a isso, né? Porque pior do que errar é permanecer no erro. Então, errar vai ser comum. Muitos erros vão acontecer ao longo do caminho, né? Mas permanecer no erro, isso sim é uma tolice, né? Mas vamos lá, falar de calote agora. Vamos para os calotes agora. Calote. O que é calote aí? Vamos lá. Não quero não. Fala aí. Fala aí, um calote aí. Primeiramente, vamos com os mais lights, assim, e tal, que é logo arregaçar logo. Já vai um pesado já. A gente já começou light demais. Já vamos pra cima. Vou começar com um que foi uma situação bem chata. Um cliente que se aproveitou daquele boom da energia solar, né? E no boom da energia solar, que ainda está no boom da energia solar, né? Nossa. Essa empresa meio que se aproveitou dizendo que era integrador VEG. Não vai falar o nome da empresa. Era integrador VEG. Não ficar com medo da gente, mas vamos. Cara, então as empresas que eram integradoras VEG, né, se mostravam ser as maiores patentes na área de montagem de sistemas fotovoltaicos, né? E essas empresas, elas não tinham empresas que dessem suporte, né? Elas não faziam, né, a parte de padrões de entrada, tanto as entradas em média tensão como baixa tensão. Então ela terceirizava, né, de fato, empresas para que pudesse dar suporte tanto nas subestações aéreas como também nas subestações abrigadas, porque as subestações abrigadas envolvem toda aquela parte das proteções direcionais para atender sistemas fotovoltaicos onde a proteção é na média tensão, então a concessionária exige, né, toda a parte das proteções direcionais aí diretamente. É um conteúdo, né, que é de fato de base de um especialista, né? E não, então nós, como somos especialistas nessa área, muitas das empresas de energia solar nos terceiriza para fazer essa parte não só da construção da subestação, mas a parte da elaboração dos projetos, estudos. E também quando a subestação já está pronta, já, né, adequar a subestação para atender, de fato, as proteções direcionais para atender um sistema fotovoltaico com proteção ali na média ou alta tensão. Tá? Mas essa empresa ela meio que se aproveitou, né, porque antigamente, né, uns 6, 7 anos atrás, eram poucas as empresas que eram integradoras VEG, né? Então, a pessoa fechar uma parceria com uma empresa que era integradora VEG, cara, tô feito na vida. E essa empresa chamou a gente para fazer uma parceria, né? Eles tinham muitas usinas em processo de construção aí e precisavam de uma empresa
que tivesse a expertise concessionária, né? Então me reuni com eles, a estrutura deles absurdamente grande. Cheguei lá no escritório deles, fui conversar com eles, eles me passaram a confiança, acabaram me encantando, né, de fato, com a estrutura que eles tinham, né? Então fechamos essa parceria aí, né? Inclusive quando eu saí de lá eu fiz questão de ligar para o Anderson, fechei parceria com a Integradora VEG, Anderson fez aquela festa também, porque eram poucas de fato, mesmo que tinham. Tem muita empresa dublê de rico, né? Tem muito dublê de rico por aí, cara. Então, tem muita empresa dublê de rico também. Vai lá, continua. Mas, cara, a estrutura dos caras era impressionante e acabou me encantando por conta disso, né? Então, já de cara, soltaram 4 projetos para mim. Todos 4 projetos de subestações aí, tal, usinas aí na área de mini geração, não era nem micro geração. Acredito que eu não cheguei a fazer nenhuma micro geração com eles. Eram tudo na faixa de mini geração aí, ou seja, subestações em grupo A aí. Acabou meio que me encantando, né? E isso é uma estratégia deles, sabe? Eles mostram estrutura, mostram patentes, jogam muita coisa assim para que a gente acabe fazendo sem receber, né? Inicialmente, né? Para que quando o negócio já estiver pronto, né? A gente confie, né, nessa Laba, visando essa questão da parceria e processos que eles vão jogar para a gente constantes, né? Então acabou meio que cantando e enganando a gente por conta disso, né? Então fizemos os projetos das subestações aí, alguns fechamos também a parte de montagem, que muitas das vezes eles deixavam a montagem por parte do cliente, né? E o cliente escolhia, né? Ou terceirizava a gente ou contratava uma empresa de sua confiança, né? Então fechamos algumas montagens também. E os processos que a gente negociou direto com o cliente foi mil maravilha, deu tudo certo, né? Maravilha, tudo incrível. Agora com eles, sinceramente, cara. Então fizemos os projetos, aprovamos, fizemos as consultorias lá de montagem, né, tal. Independentemente se a gente montava ou não, mas nossas soluções em projetos, a gente acompanha o cliente até o ato da ligação também, é um diferencial nosso também, né? Quando a gente elabora o projeto, mesmo que ele monte com outra empresa, né, a gente fornece toda a consultoria até o ato da ligação. Então, as subestações que nós montamos, entregamos ligadas, né? E as subestações que não montamos, só elaboramos os projetos, a gente fez a consultoria, né, a assessoria, até o ato da ligação da subestação junto à concessionária. E dentro desses processos, começaram a aparecer várias broncas de clientes puto da vida com eles. E eu comecei a abrir meus olhos. Cara, é muito cliente. Cliente aí puto, outra cliente puta ali com ele também. Tem alguma coisa errada aí, né? Coisa errada aí. Inclusive, eles me pediam até para participar de reuniões junto com o cliente, onde o cliente levava advogado. Eu lembro de uma que eu fui também. Tu é louco, meu Deus do céu. E eu naquela situação e aquela gritaria, aquela briga ali. E chegou um ponto que eu botei a mão na cabeça assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Então foi uma situação bem chata, mas vamos lá, né? O objetivo era poder dar o suporte a eles de fato nessa área de subestações, né? E dar minha contribuição ali naquela reunião. Veio 4, aí aprovamos o projeto, aí eles pagaram uma merrequinha ali, aí deixou, Afonso, vamos deixar isso mais pra frente aqui, porque tá pra vir mais 10. Ficava dessa onda, jogando aquela conversa bonita, né? Aquela conversa bonita, aquela lábia de derrubar dragão. E a gente ia levando, porque os caras eram muito bons. Não era nem por ser muito bom comercialmente, assim, era porque eles eram integradores VEG, tinha muita demanda. E a gente pensava, pô, o cara ser integrador VEG, o cara tem que ser muito bom. E deve trabalhar de forma honesta, honesta, né? Tal, porque, queira ou não, a VEG, né, é uma referência, né? Multinacional, né? É uma empresa nossa aqui do Brasil, né? Mas é uma multinacional, é referência mundial a VEG, né? Então, não é qualquer um que se torna integrador VEG. Hoje, qualquer empresa pode se tornar integradora VEG, né? Mas basta vender os produtos, né? E fornecer a instalação com qualidade lá. Mas antigamente era um negócio bem escasso mesmo. E tinha a experiência de empresas que tinham parceiras nossas, concorrentes, parceiras que eu não vejo como concorrência, e sim como parceiros, né? Porque o sol nasce para todos, mas que prestavam serviços para empresas que eram integradoras VEG e os caras tinham muita demanda. Então, quer ou não, gerou, né, aquela empolgação por parte de minha pessoa, né, para que de fato a gente mantesse essa questão dessa parceria. Porém, foi 4, 3 e os caras atrasando o pagamento, assim, assado, cozido. Nessa brincadeirazinha, eles ficavam enrolando a gente, jogando mais demanda, empolgando a gente. E apareceu umas 3 usinas com subestações abrigadas tal, e eles mandando para a gente. E chegou a um ponto que ficou
Não deu mais para continuar. E a gente mandando mensagem e eles não respondiam mais. E a gente tentando buscar informações de mercado, porque só para você ter uma noção, quando isso aí começou a acumular, é que a gente veio buscar informações de outros profissionais, se eles já tiveram dado calote em outros profissionais. Quando a gente começou a pesquisar, eles já tinham dado calote em várias pessoas. E nessa brincadeira, 2 pessoas já tinham entrado em contato comigo perguntando se eu já tinha feito trabalhos para essa empresa. Ele já tinha uma fila de espera de novos profissionais para eles poderem fazer o quê? Dar um calote em cascata, Em né? cascata, os caras trabalham em cascata, mas trabalham em profissional, meu cascata. amigo, olha. Caloteiro em cascata. Até para ser caloteiro tem que ter processo. Ele tinha os processos dele lá, né? É Ele exatamente. estava pegando sempre novas empresas, né? Mas Teve um projeto que a gente fez, inclusive foi o último que a gente fez, que foi de fato a derradeira. Que o cliente, ele entrou em contato diretamente comigo. Ó, quem passou teu contato foi o pessoal da... eu pensei que agora chega meu coração gelou. Eu não vou citar o nome, eles entraram em contato comigo, fizeram contato comigo, né? A gente está negociando a questão da usina e passaram o seu contato para fazer o projeto. Você fecha o projeto? Eu disse, não, a gente faz. Aquela questão, pagou, faço, não tem problema. E não ia culpar esse cliente específico, tendo visto que eles não têm culpa da má índole dessa empresa, né? Então, eu fui lá e falei, vamos fechar o projeto. E era um projeto básico, era um padrão ali, categoria 4 da baixa tensão, era disjuntor de 100, cabo de 25, entendeu? Era baixa tensão o projeto, vamos fechar. Projeto consideravelmente barato, né? Comparado a outros processos. E a gente fechou, né? Quando a gente fechou, aí o cliente pagou a entrada. Quando pagou a entrada, aí aprovou, né? Só que quando a gente fornece a solução completa, como eu já falei, né? Desde a elaboração do projeto até a ligação final. Então, isso estava lá na nossa proposta, né? Até a assessoria, até o ato da ligação. E quando aprovou a proposta, nosso financeiro fez contato, né, com o cliente para cobrar os 50% restante, né? E quando ela entrou em contato, esse cliente, não, teria como a gente deixar esse 50% restante só lá para o final, tal, quando ligar, de fato, padrão de entrada. Aí o nosso financeiro entrou em contato comigo e disse, não, deixa quieto aí, é um valor consideravelmente pequeno, vamos deixar quieto, vamos deixar rolando. Esse cliente, ele pagou adiantadamente, né? O cliente se mostrou ser correto quanto à questão do pagamento pelo menos da entrada, vamos deixar aí, rolando aí para ver no que é que dá. Então nem quis me estressar com isso. E a gente fez todo o processo, tal. Quem não foi a gente que montou, eles tinham lá um eletricista deles lá, tal, acabaram fechando, que era uma cidade a 100 km daqui. Foi mais vantajoso para eles montar com o pessoal dele, até porque a baixa tensão era menos complexa. A gente orientou, né, mandou o projeto, orientou e eles montaram lá. Então seguiu toda aquela questão da tramitação, né, junto à concessionária, que tem reforma de rede para poder atender e tal, até o ato da ligação demorou uns 4 meses aí em média. Então quando ligou, né, nosso financeiro fez contato com esse cliente, e o cliente simplesmente falou, não, ó, eu negociei com o pessoal lá dessa empresa de energia solar e quem vai pagar essa última parcela são eles. Meu Deus do céu! Eu não acredito, não! Perdi mais um. Perdi mais um. Aí, não, inclusive ele já falou que até tinha conversado contigo, dizendo que, não, eu resolvo com a Afonso a última parcela. Aí o cara, o negócio é entre a gente, não tem nada a ver com eles. Não, mas eles falaram que faz vários trabalhos para vocês e tal. E a gente acabou assinando um contrato. Não, nosso negócio é nosso negócio. Negócio com eles é outra coisa. Então eu acabei abrindo a boca para o cliente falando a respeito disso aí. E nessa brincadeira, esse camarada acabou meio que me respondendo. Afonso, me desculpa aí e tal. Vamos ver aí o que é que a gente pode fazer. Eu vou pagar logo essa questão aí. E tem mais 5 pra gente fazer. Meu amigo, eu não aguento mais, não, pelo amor de Deus. Nessa brincadeirazinha, a gente fez o que tanto? Antes a gente mandou boleto, atrasaram. Um negócio, sei lá, que era R$2.000, estava faltando R$3.000. Cara, olha, o caloteiro, pior do que aquele caloteiro que fala, cara, eu não vou te pagar não, e ponto final. É melhor. Chega homem. É melhor. Chega um caloteiro homem, brabo. É. Mas é o caloteiro que fica falando, semana que vem, com certeza. Semana que vem eu pago. Semana que vem eu pago. Daqui a 15 dias. Tô esperando receber tal coisa. Quando o cara fica enrolando, isso é pior ainda, cara. Fica desgastando o nosso financeiro, desgastando, enfim, nossa equipe especificamente, né? Então esse foi um caloteiro que... Então a gente mandou o boleto, atualizou o boleto umas 4 vezes. Eles, não, tá dando errado aqui, pagamento do boleto, é problema no sistema. Vamos fazer o seguinte...
traga a maquineta. Mandou a pessoa nossa levar uma maquineta. Chegou, não, a gente mandou o link, mandou o link e tal. No dia, mandou o link, não foi compensada a questão do pagamento, entrando em contato, não responderam. A gente preferiu, foi esqueceu. Deixa esses negócios pra lá, que a gente tá perdendo muito mais dinheiro, perdendo tempo com esse pessoal. Gastando energia, né? Gastando energia demais, não só energia da nossa parte técnica, né, na área de projetos, como também o nosso financeiro, né? Tava desgastando bastante. Então, um negócio muito doloroso, muito chato. Mas assim, eu só não vou falar o nome aqui. Fala ou não fala? Tem coragem? Não. Rapaz, nossa consultoria jurídica aí, como é que tá essa questão? Se tu falar, eu falo o meu aqui. Eu vou pensar, daqui para o final do episódio. Daqui para o final, se minha consultoria jurídica ali, ela autorizar e a gente fala. Talvez eu solto os nomes aqui da nossa blacklist. Vou ficar aguardando aqui. Vamos lá, vamos pro terceiro? E aí? Tu lembra de qual mais? Teve um que era uma construtora. Construtora, eu quase que falo o nome dela aqui sem querer, mas vamos lá. E aí, essa construtora, ela fechou vários serviços com a gente, né? E aí, foi parecido com... Sabe aqueles cara que vai começar a namorar com a menina e fica se fingindo de bom? Ah, é o cara bonzinho, prestativo e tal. Aí depois vai mostrando as unhas. Cara ignorante, cara trata mal, mulher. Foi parecida essa construtora aí. Aí, nos primeiros serviços, a gente fechou um padrão de entrada categoria T5, que eles queriam colocar uma subestação aérea, né, de 112,5 kVA. E aí, quando a gente revisou o projeto dele, a gente trouxe esse benefício para eles, né? Porque nós somos focados não apenas em fazer o que o cliente quer, mas fazer o melhor para o cliente. E o melhor para ele não era ter uma subestação, era possível implantar uma categoria T5, pelo que a gente analisou, fez inclusive uma análise de carga no estabelecimento lá. E quase falava o nome da... Se eu falar o nome da obra que a gente fez, acho que vai entregar. Se controla. Vai entregar. Eu já sei quem é já, e esse aí a gente não teve pena. Vamos de fato. A gente fez numa cidade o padrão de entrada, ele agradeceu demais, porque ele economizou bastante. E até porque eles não tinham espaço físico para implantar uma subestação aérea, e a subestação teria que ser abrigada. E aí a gente conseguiu, mostrou com propriedade, fatos e dados, enfim, que era possível ele ser atendido naquela categoria, né? E aí montamos aquele padrão para ele, categoria T5, atendeu esse empreendimento. E aí esse empreendimento ele pagou tudo certinho. Ia pagar 50% na entrada, 50% na finalização, né? Então, na ligação. E aí foi realizado todo o processo, pagou o primeiro. Nesse primeiro aqui, eu acho que foi uns 30 e poucos mil, com material, com tudo, acho que foi mais nessa faixa aí, com consultoria, com tudo, né? E aí, o segundo serviço foi em outra cidade. Foi até um empreendimento da Lojas... Fala a loja? Lojas Americanas. Lojas Americanas, Só que não foi a Lojas Americanas que deixando claro, gente, não foi a Lojas Americanas. Essa empresa, ela prestava serviço para as Lojas Americanas. É bom lembrar isso. E eles terceirizaram a gente para fazer as subestações. Isso aí, é bom lembrar isso, que até porque a Lojas Americanas já tá pendendo aí, cambaleando aí com os escândalos que houveram aí, né, em relação à questão contábil. Olha, então não foi negociação direta com a Lojas Americanas, mas foi uma consultora que foi contratado pela Lojas Americanas e entreguei o nome. Não, mas não. Tem várias construtoras que prestam serviços para as Lojas Americanas. É um processo licitatório. Eu espero que tenha, né? Senão a gente vai pegar os caras. Não, mas tem sim. Mas vamos lá. E aí, vamos para a segunda loja. A segunda loja, a gente lá contratou, lá era uma subestação abrigada de 150 kVA. Isso. Acho que se ele estiver escutando, ele já sabe que é com ele. Não, mas trambiqueiro tem que saber mesmo, né? E aí, a gente fez subestação. E aí, um alimentador em ramal subterrâneo, média tensão. A subestação era de 150 kVA, abrigada, porém com medição na baixa tensão. E além disso, a gente entregou também, né, até a parte dos alimentadores, até o QGBT desse cliente. Então esse foi o nosso contrato. Rapaz, eu me lembrei dessa obra aqui agora, eu me lembrei do episódio que aconteceu lá, com um colaborador... Não lembre não, pelo amor de Deus. Tu vai falar isso? Isso dá outro podcast, cara. Tu vai falar sobre isso? Não, cara, eu acho melhor deixar para outros episódios aí. Mas vamos lá. É pesado. É pesado. E aí a gente fez... E aí esse cliente, ele, enfim, tinha pago a entrada, tinha pago a primeira medição, a segunda medição, sei que faltou uma medição de 15 mil. E aí ele, olha, daqui a 15 dias, semana que vem, começou a colocar as unhas de fora, né, em relação a isso. E aí tudo bem. E aí, olha, surgiu uma terceira loja em uma outra cidade.
Essa terceira loja era um padrão em baixa tensão, padrão subterrâneo, e aí a gente forneceu toda a solução, né? Que era o projeto, execução e fornecimento de materiais desse empreendimento. Então, olha, vamos iniciar isso daqui para a gente... Você já recebe tudo, já paga tudo, esses 15 mil que faturou dessa obra, mas esse outro aí que eu acho que tinha dado o quê? Uns 18 mil, se não estiver enganado. E aí, beleza, a gente foi, fez, ele até pagou a entrada dessa outra, 18 mil, e os 15 estava... Ia levando ali, né? Deixando levando. E no embalo ali, na empolgação, tem outras lojas e tal. E aí foi seguindo. E aí esse cliente, na hora de solicitar, a gente solicitou a vistoria, foi aprovado o padrão, só que não solicitou a ligação ainda. Aí na hora deles pedirem, estamos com urgência, vamos ligar essa unidade aí. Ele estava com uma ligação provisória lá, um padrão categoria T1, que não ia atender, né? Que as cargas eram mais elevadas, precisaria do padrão T5 Isso. lá ligado. E aí quando eles pediram para fazer esse procedimento e tal, e aí a gente bateu um real com eles, né? E olha só, é importante, a gente está falando de um cliente que ele já tinha contratado o nosso serviço, pagando um valor, ele já tinha pago, colocado em nossos caixas aí, mais quase 150 mil reais. Então não é um cliente de apenas um serviço de 1.000, 2.000, feriu os valores que a gente acredita e que temos aqui na nossa empresa. Pode ser um cliente de 1 milhão, ele vai ser demitido. Então, o que foi que a gente fez com esse cliente? Falou, cara, faça o seguinte, como você está aí nos enrolando, eu sei que você não vai pagar, e você não está sendo homem nem para admitir, para falar que não vai pagar, faça o seguinte, não precisa você pagar mais nada não. Desliguei o telefone na cara dele, eu, Afonso, manda o menino agora lá para a cidade fulana de tal, desmancha o padrão agora e traz tudo. Meu amigo, quando a equipe lá, o eletricista chegou lá, Afonso, meu Deus do céu, o gerente da loja liga, o gerente da loja não tinha nada a ver, né, com a construtora. E aí quando ele liga e tal... Só lembrando, pessoal, a unidade lá, ela estava ligada, porque esse padrão que a gente montou estava em processo na concessionária de energia, né? Então estava naquele processo de reforma de rede para poder ser encabeçado, para poder ligar. Provisoriamente, estavam com um padrão lá, né, de baixa categoria, padrão categoria 2, ali digitou de 50, cabo de 10, era T1. Digitou de 40, cabo de 6 lá, e eles estavam fazendo redução de carga lá para poder atender com esse padrão, até de fato, esse padrão de entrada, né, o permanente, o definitivo, ser ligado pela concessionária. Então a gente não deixou o pessoal lá no escuro não, né? Até porque seria muita sacanagem, né? Com o pessoal das lojas americanas que não tem nada a ver com essa questão específica, essa má fé. Aí nossa eletricista chegou lá e aí foi falar com o gerente, olha, a gente vai tirar aqui, arrancar as coisas aqui, arrancar cabo, vai quebrar o piso e lembrando, da via pública, vai arrancar eletroduto. Era um padrão subterrâneo. Velho. Eu falei pros caras, olha, o menino sem querer... Enfim, para não ter muito trabalho, né? Até a caixa subterrânea é para trazer, meu amigo, para trazer tudo, amigo. Até os tijolos da caixa de passagem. Só não traga a areia, mas quase que eu trazia os tijolos também. Mas aí, quando a equipe ia começar a desmontar lá o negócio, aí o gerente liga. Eu não acredito, meu amigo cercado lá, não queria deixar o eletricista fazer. Aí eu falei, olha, aí eu expliquei, trouxe a situação, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Tá certo? A gente não recebeu e não vai receber. Se você se responsabilizar e falar que você vai pagar pelo serviço que nós realizamos, tudo bem, a gente não mexe. Mas se você não for assumir, eu peço a sua compreensão. Tá entendendo? Ou seja, você não vai ficar sem energia porque você está com o padrão provisório aí, mas todo esse padrão, esse material que eles não pagaram, eu vou ter que retirar. Até porque já tem destino para ele, já tem outra obra aqui, não vai se perder não. E aí ele entendeu, e aí a equipe tirou, arrancou a caixa, arrancou a caixa de passagem, né? A caixa de medição, que é uma caixa metálica CM7, os cabos, condutores, os eletrodutos também, galvanizados. Trouxeram tudo. Todos, cabos. E aí, depois eles ligaram aperreado, o que foi que aconteceu? Tal. Eu falei, olha, com você eu não quero fechar serviço, nem que você me pague em barra de ouro. Porque não é o fato de... Cara, se você não está com condição de pagar, seja honesto e fala, olha, cara, tô apertado. Eu fiz uma projeção aqui na proposta que eu passei para o cliente, perdi dinheiro. Cara, eu assumo o prejuízo junto com você. A gente é parceiro do cara. Mas o cara querer ficar enganando, enrolando com enrolagem, cara, não tem tempo para isso não, cara. Então, pessoas, mesmo sendo um cliente que já tinha gasto,
mais de 150 mil reais, fizemos questão de demiti-lo. Porque nós não admitimos esse tipo de cliente, nem colaborador, nem amigo, nem papagaio, nem periquito que tenha essa mentalidade, cara. Você tem que ser honesto e tem que assumir, enfim, tem que ser homem, né? Homem. Homem no sentido de honestidade. Honestidade, né? Não de homem ou mulher, né? Isso. Vamos para o quarto. Esse é o terceiro, né? Mais outra aqui, sim, cara. Teve um... Antes de ir para o quarto, Afonso, você que está nos assistindo aí, coloca nos comentários. Você já passou por alguma situação parecida de calote? Coloca aí, qual foi o tipo de calote que você já recebeu na engenharia elétrica? Vai lá, Afonso, top 4. Vamos lá. Vamos subir a escala? Bora. Para shopping? 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 Não, shopping não faz essas coisas não, cara. O quê? Shopping? Shopping. Então, fomos procurados aí, passaram boas referências de nossa empresa e das soluções que de fato a gente entrega para um shopping em processo de construção. Não sei como é que está o processo construtivo desse shopping, mas eu quero aqui se dane. Mas vamos lá, vamos do início. Marquei uma reunião com esse cliente que estava construindo, né, um shopping aí de médio porte. Ele já tinha contratado, já começou a gerar aquela pulga atrás da orelha, já tinha contratado outra empresa para fazer os projetos, né, de subestação e da parte interna também. Só que a solução que essa empresa tinha dado foi uma solução que não trouxe economia para o cliente especificamente. Então era um shopping bem grande assim, de média tensão, porém bem grande, bem extenso, né? E quando ele fez o levantamento desse material com base aí nesse projeto, deu um negócio bem exorbitante mesmo, bem fora da realidade. Então fomos contratados justamente para refazer os projetos de fato. E o objetivo, assim ele falou, né, que o objetivo de fato fazer esses projetos, refazer esses projetos, mesmo ele tendo esse gasto, né, adicional, né, ter que pagar novamente os projetos, o objetivo era tentar reduzir o máximo possível o custo, com a questão do material. Aí já entra naquela questão, né, passaram boas referências da gente pelo fato da gente dar a solução, né, e não só fazer um projeto, aprovar na concessionária, e sim trazer uma redução com melhor custo-benefício, né. Então, isso aí é a nossa especialidade. Então, foi passado boas referências da gente, ele chamou a gente, abriu o jogo, e até o momento, tudo certo, né? Tudo mil maravilhas. Tudo mil maravilhas. Então, marcamos uma reunião lá. Depois dessa reunião, né, entre a minha pessoa e a dele, no escritório dele, eu queria entender a questão da situação, o que era esse shopping, o arranjo desse shopping, a configuração, né, para a gente tentar verificar o melhor maneira, né? Ela é a melhor solução para esse cliente específico conseguir economizar o máximo possível, tá? Então foi assim que a gente fez. Então passei o preço do projeto, aceitou o preço do projeto a gente passou o preço do projeto, passou a proposta, e nessa questão da elaboração da proposta e encaminhamento para esse cliente, o cliente autorizou, não, tudo certo, vamos seguir com a questão do projeto, vamos marcar uma reunião lá, tal. Aí eu mandei um projetista nosso, um engenheiro nosso, que hoje não está trabalhando mais com a gente, mas ele foi até lá, fez toda a parte de levantamentos, me trouxe, né, até o escritório para eu poder avaliar. Então a gente desenhou a questão do arranjo, que melhor convenhava, a questão das instalações do cliente, porque lá a questão da nossa ideia seria botar uma cabine de medição e proteção, um alimentador, média tensão, e distribuir postos de transformação em todo o território do shopping em si. Justamente objetivando e a gente tentar colocar, né, esses transformadores mais próximos do centro de casa, exatamente, para ele economizar com os alimentadores de baixa tensão. Só que, segundo ele, falou que a empresa que fez o projeto anterior tinha colocado um sistema bem arranjado, com várias cabines, tal, derivações, muito cabo de cobre passando. E assim, era um negócio de fato bonito, impressionou, mas quando foi para a questão do custo, né, foi muito além do que de fato ele tinha disponível para poder investir. E a gente deu a solução, né, de fazer alumínio, né, uma rede aérea. Aí disse, não, mas eu fico meio assim com rede aérea porque fica um negócio assim muito perigoso. Tal. Disse, não, a gente tem como fazer uma rede aérea com cabos compactos, né, cabos protegidos, na verdade, através de uma rede space, rede compacta, que não pesa tanto na questão da estética, fica mais seguro, diminui o máximo possível da questão do espaçamento em si. Então a gente consegue arranjar dessa forma sem precisar gastar tanto. Então a gente procedeu dessa forma, a gente fez o desenho, fez o esboço, apresentou a ele gostou bastante, cara. E quando a gente fez a simulação, que ele pediu para fazer uma simulação de custo, né, foi um trabalho bem
pesado, cara. Ele fez, não, faça uma simulação de custo antes de a gente desenhar o projeto e apresentar à concessionária. Então a gente fez uma simulação de custo e apresentou a ele. E essa nossa solução trouxe uma redução 3 vezes menor do que o valor que tinha proposto no projeto inicial. Então o cara ficou enlouquecido. Cara, vocês são caros. E começou, né, me levantar, e eu, assim, nessa brincadeirazinha, eu não tinha recebido. Cara mesmo. Não tinha recebido nada, meu mestre. Entrada nem nada, só tinha autorizado a proposta. E ele levantando, cara, vocês são as maiores referências da engenharia elétrica do Brasil, senão no mundo. E eu. Não, a gente estuda bastante, a gente tenta trazer o máximo de solução e tal. E ele disse, não, cara. Falaram uma coisa de você, meu, é elevado ao cubo, é elevado a 10, na base logaritmo, mas... E o Pix? E o Pix, e aí, eu só naquela levantando, eu disse, não, fique tranquilo. Aí, e aí, pode desenhar com essa configuração? Pode, Afonso. Aí, sim, mas a questão do pagamento aí da entrada, eu disse, não, faça o seguinte, manda seu Pix. Aí, disse, tá bom, então, posso mandar o Pix? Pode, manda o Pix pelo WhatsApp que a gente vai conversando. Mas já pode iniciar, porque inclusive, Afonso, esse shopping vai ser um shopping que eu quero fazer tudo com vocês, cara. Vocês mostraram de fato, trazer solução para mim. Eu quero fechar a montagem com vocês, não só da parte elétrica, da subestação, mas a montagem, toda a parte elétrica, interna em si, de baixa tensão, quero fazer com vocês. Eu quero também que vocês fechem um contrato comigo. Olha aí. O pessoal levando contrato de manutenção para vocês botar uma equipe lá e dar manutenção nesse shopping. E eu, caramba, bicho! Me fiz nesse shopping, bicho. Vai ser meu principal cliente. Então, era um shopping consideravelmente grande, né? E fiquei empolgado, né? E assim, todo dia eu perguntava a ele, e aí, manda o comprovante aí do Pix? Ele disse, não, beleza, Afonso, vou mandar tal, manda teu Pix novo, que acabou apagando. E nessa brincadeirazinha, meu pessoal já adiantando, né? A parte do projeto, eu meio que empolgado, né? E nessa brincadeira, cara, a gente encaminhou o projeto. Aprovou o projeto. Depois que aprovou o projeto, aí ele deu uma migalhazinha de R$1.000 ali, acredito eu. No projeto, sei lá, que era R$15.000, deu uma migalha de R$1.000 ali e falou, Afonso, o projeto foi aprovado, cara, parabéns. Aí eu disse, obrigado. Cara, agora vamos seguir com a parte da montagem. Eu disse, não, sim, mas o pagamento. Aí disse, eita, cara, eu não te paguei ainda não. Eu disse, não, até agora tu só me pagou 1.000. Aí disse, não, cara, faz o seguinte, Afonso, tu me manda esse projeto aí, cara, que eu tô nos Estados Unidos agora, eu já quero pegar esse projeto para conseguir o financiamento junto ao banco e tal, tu me passa aí e tal. E de fato, precisa dos projetos, tem toda uma triagem lá para conseguir empréstimo junto ao banco, para poder... E eu, na boa vontade, o cara me animando, me empolgando, tinham passado boas referências dele. Que era o cara, tal. O melhor do Brasil. O melhor do mundo. Do mundo, do Brasil. Brasil, no mundo, a nível mundial. E o cara, essa brincadeira, tava na Europa. Então ele sabia, né? Ele rodava o mundo, então ele sabia que era o melhor do mundo. Né? Pois é. O cara na Europa, Afonso, eu tô aqui na Europa, mandou até a localização. Ele tava, o cara tava na Suíça, bicho. E eu olhando assim, eu não tô conseguindo fazer não, Afonso, mas eu tô falando com o pessoal aqui já. Mas faça assim, me adianta que eu vou passar pro meu pessoal lá para poder adiantar essa parte do empréstimo, porque eu já quero pegar esse dinheiro para soltar para você. E assim, ó, vamos fechar já a proposta de execução. Esse cara, vamos com calma primeiramente. Vamos primeiramente fechar essa questão do projeto, que até agora praticamente não deu nada. E nessa brincadeira, cara, acabei meio que fornecendo o projeto a ele, né, na empolgação. Depois que eu forneci o projeto, já mandei, acho que mais de 50 mensagens. Não chegou Pix, ainda? Não chegou, ele não responde. Ele, até que meio que quando eu ameacei, ó como é que o cara era sacana, bicho. Quando eu ameaçava cancelar o projeto na concessionária, ele me respondia. Não, Afonso, eu tô aqui resolvendo um negócio, já te mando. Aí pronto, aí me deu um prazo. Aí ele dava um prazo e quando era no prazo do dia, né, eu ia lá e cobrava ele. E, Afonso, estou resolvendo outra coisa aqui, mas já te mando. Aí, qual é o prazo? Aí dava o prazo e ficava nesse processo vicioso, né? Só que ele só me respondia quando eu falava que ia cancelar o projeto, né? E o cara era tão esperto a esse ponto. Aí eu comecei a testar ele. Não vou falar que eu vou cancelar o projeto. Eu vou falar que... cobrar ele de fato, ele não respondia. Quando eu falava que ia cancelar o projeto, ele respondia e ficava nesse processo vicioso. Então eu cansei de fato. E aí, qual foi a... Cancelei o projeto. Checkmate. Cancelei o projeto. Inclusive, eu passei nessa unidade, ele já estava construindo a cabine, porque
Vai falar, vai entregar o cara. Ele tem uma construtora. Ih, rapaz. Então ele estava construindo a cabine no local que a gente tinha alocado, né? E toda vez eu passava lá e via o processo rodando, né? Aí parava a obra, aí depois voltava, parava, ia lá a cabine construída. Eu disse, não, um dia eu vou passar aí e vou ver essa montagem elétrica e eletromecânica dessas cabines. No dia que eu ver isso aí, eu vou lá e cancelo o projeto. Mas terminou a parte civil lá da cabine, na última vez que eu passei, né? E esse cara deu um sumiço de fato e eu disse, cara, eu vou fazer a vontade. Já aguardei até ele mais. Cancelei o projeto na concessionária. Ele acha que o processo está rodando, porque inclusive quando a gente entrou em contato com a concessionária falou que tinha obra rolando, né? Você acreditou que ele tinha solicitado vistoria, né? Tinha obra rolando lá e perguntou qual seria o motivo do cancelamento da obra. E eu falei inadimplência por parte do cliente. Aí a concessionária é calote mesmo. O vulgo calote. Então, o que a gente fez? O que eu fiz? Aí a concessionária pediu como exigência só para a questão de fazer o cancelamento da RT junto ao CREA. A gente seguiu com esse procedimento, informou a questão da inadimplência, né? E pronto, a concessionária cancelou, pronto, o projeto está cancelado lá. No dia que ele pensar que vai ser encabeçada a questão da rede lá e o processo está cancelado lá, ele vai ter que ir atrás de outra pessoa para dar o calote novamente. Então acredito eu que a primeira pessoa a qual fez o projeto simplesmente não pagou também e fica nesse processo vicioso. Eu não sei qual é a estratégia das pessoas de fato fazer isso aí, né? Ou faz ou não faz e fica nesse processo vicioso, nesse loop, que ele mesmo acaba saindo prejuízo. Acaba saindo muito mais caro para ele. Exatamente. Eu não entendo o motivo a qual o camarada tem essa atitude de fazer isso, não. Se o desonesto soubesse o quanto custa caro ser desonesto, ele seria honesto só para economizar dinheiro. Pois é. É verdade. Mas vamos para o próximo agora? E aí? Agora é o quinto. Qual mais aí? Lembra aí? Olha, eu separei um aqui. Esse daqui também. Esse daqui eu fiquei puto, cara. Foi um banco de capacitor. Eita, já sei. Vamos lá. Vamos lá. O cliente uma pessoa indicou, né, a nossa empresa, e que era referência em soluções de consultorias para redução de custos. Ele estava achando que estava pagando caro na fatura de energia, e o primeiro procedimento foi eu solicitar as 3 últimas faturas do empreendimento, né? Passa as 3 últimas faturas para que eu possa fazer essa análise. E aí, quando ele passou, ele estava pagando em média ali uns 6 mil aproximadamente de multa por energia reativa excedente por mês. Pesado. E aí estava pagando em relação a isso e ele estava com outros problemas também em relação à questão da demanda que estava sendo... Estava com problema na gestão da demanda também, estava pagando uns 2 mil e pouco de demanda que não deveria, por falha de ajuste, de contratação. E aí, quando eu verifiquei em relação a isso, existem 2 critérios principais numa consultoria em relação à questão de precificação, para definir a estratégia de precificação, né? Precificação e cobrança. A primeira é uma precificação fixa, que ela consiste em cobrar um valor fixo pela solução que vai estar sendo realizada. Vou dar uma analisada, vou gastar X de materiais, o tempo de execução vai ser X dias, e aí faz uma composição de custos para chegar no valor X. Essa é a estratégia de precificação fixa através de uma composição de custos, né? E a segunda estratégia, que é uma das que a gente mais utiliza, principalmente para consultorias, é em cima da performance do resultado. Isso. Ou seja, a gente cobra um percentual em cima do resultado que vamos entregar nessa consultoria. Então, nesse cliente, de forma resumida, né, essa solução ela iria custar para ele 60 e poucos mil reais. Entreguei o cliente, eu acho. Não, mas só que vai saber ele mesmo, né? Que saiba. Que saiba. Eu vou falar... Eu falo ou não falo o nome dele aqui agora? Nossa assessoria jurídica. Eu vou falar o nome dessa galera. Falo ou não falo? Eu vou deixar pro final. Eu vou escolher um desses que eu vou falar o nome deles. Isso daí eu prometo. No final. Pelo menos um. Pelo menos um. O mais sacana. O mais bandido eu vou falar. Mais bandido. Não, bandido acho que eu posso me prejudicar, não é assessoria jurídica. Falar bandido não, né? Mas ele é um bandido mesmo. Vamos lá. Então, esse daqui não é o bandido. Esse aqui é só o caloteiro, né? E aí... Quando eu fui levar a proposta, quando eu vi em relação à questão da fatura de energia, ele tinha uma grande projeção de possibilidade de redução de custos com a consultoria, e aí a estratégia que eu utilizei foi performance em cima de resultado. Então eu cobrei, eu acho que era, se não estiver enganado, foi 70% da economia de 10 meses, ou foi de 12 meses, alguma coisa assim. Isso aqui dava um pouco mais de 60 mil reais. E aí...
a gente, quando eu fui apresentar para ele, né, a proposta, então, de forma resumida, falei que uma consultoria como essa, só o estudo, ele custa entre 12 a 18 mil reais, que é o custo, de fato, de uma consultoria de gestão e qualidade de energia, né? De 12 a 18 mil reais. Porém, a unidade dele tem um alto potencial de redução de custo, e essa consultoria eu precisaria, nessa fase inicial, apenas da aprovação dele. Eu, ao invés dele pagar de 12 a 18 mil reais, ia ter custo zero, essa primeira análise. Com base nessa análise, o que é a análise? É a instalação de quê? De equipamento sofisticado em relação a... Vou até colocar aqui na tela aí, quem estiver nos assistindo pelo YouTube, né? Mas ele consiste em quê? Instalar um analisador de qualidade de energia, que vai fazer um raio-x na instalação, então entregando dados de grandezas elétricas, certo? Para elaborar relatórios e termos uma assertividade em relação à questão da melhor solução para a redução de custo. Isso. E aí, ele, maravilha, pode fazer, pode instalar, já está liberado, pelo amor de Deus, não vou pagar nada para ter essa primeira análise. E aí eu falei, mas olha, essa análise aqui, esse diagnóstico completo, que custa de 12 a 18 mil reais, se ele apontar que não há necessidade de implementar qualquer coisa, você vai receber esse relatório de forma gratuita e não vai me pagar nada. É um benefício que tem para você. Só que com esse relatório eu tenho uma clareza de todas as grandezas elétricas, todos os distúrbios possíveis que eu posso atuar para proporcionar redução de custo. E aí, após realizar esse estudo, nós sentamos novamente e aí eu vou lhe apresentar uma proposta com valores para corrigir esse problema e apresentar qual a economia que eu vou garantir em contrato para você que vamos estar entregando através dessa consultoria. Ele, não, maravilha, sentiu muita segurança, pode tocar. Instalamos o analisador de energia, realizamos o estudo, dimensionamos o banco de capacitor, fomos nos reunir com o cliente, olha, vai ter duas ações pontuais que vamos realizar aqui na consultoria. A primeira, do ponto de vista da GMT, né, Gestão de Energia em Modalidades Tarifárias. O que realizamos? Fizemos uma análise das irregularidades que estava sendo cobrado dele em relação à questão da demanda. Fizemos um relatório, tipo um laudo ali, entregamos para ele, para que ele pudesse justamente recorrer e reaver. Só aí ele economizou em média uns 20 mil reais. Sim, só nessa brincadeirinha. Consultoria que é cara, inclusive, né? Isso. Uma consultoria dessa geralmente custa em média 60 mil reais. Isso. Mas vamos lá. Fizemos essa consultoria para ele de GMT e aí, em paralelo, a gente já tinha realizado o estudo, já tinha dimensionado o banco de capacitor. Foi um banco até de 60 kVAR. Isso. Eu me lembro do preço até hoje, porque ficou muito próximo ali. Em média 60 mil, em média 60 kVAR, um banco automático. E aí, assinamos um contrato com um banco bem montado, né? Banco bem montado. Bem confeccionado. Automático, banco capacitor, né? Para correção do fator de potência. Passamos a proposta para ele, ia ser em cima da economia. Ou seja, cara, olha só como o trambiqueiro, o caloteiro, ele é uma pessoa má. Olha só como ele é uma pessoa má. Ele já estava pagando esse valor, não é uma coisa que, se eu não fizer a consultoria, eu vou começar a pagar. Não, ele já estava pagando. Todos os meses que ele antecedente, ele já estava tendo essa multa. E aí vem uma empresa para prestar uma consultoria, onde vai fazer com que ele economize, pare de pagar, rasgar dinheiro nessa multa que ele está pagando. E além de realizar esse serviço para estancar essa multa, o que eu fiz com ele é o seguinte, eu não ancorei o valor fixo. Eu falei, cara, você vai pagar 70%, ou seja, você não vai pagar nada. A própria consultoria que eu vou estar prestando para você é quem vai pagar esse serviço. E como se não bastasse, durante esses 12 meses que você vai estar que a consultoria, né, vai estar pagando o serviço, o nosso serviço, você ainda vai receber 30% dessa economia. E depois dos 12 meses, você vai ter 100% da economia. Ou seja, cara, é uma proposta irresistível, irrecusável. O cliente não vai gastar nada, eu ia tirar tudo e assumir 100% do risco, colocando do meu bolso, o investimento, que foi o que a gente fez. Isso. Na hora o cliente, cara, assinou o contrato, tá fechado, vamos para cima. Ótimo. Meu amigo, encomendamos os materiais, montamos o banco de capacitor e na semana que a gente ia instalar, o cliente deu para trás. Foi. Cara, eu falei, rapaz, não acredito, cara. Qual o motivo pelo qual... Não, é porque... Só reforçando, a gente já tinha feito o projeto do banco, a gente já tinha comprado o material, diversos dispositivos, inclusive reator de sintonia também, não foi? Não, esse não tinha não. Não precisou, né? Não. Mas diversos dispositivos a gente tinha comprado
e o banco já estava montado e pronto para ser instalado. Inclusive, a gente entrou em contato com o cliente para programar essa instalação. E o cliente, não, vamos tentar para tal dia. E ficava adiando. Aí, o restante da história, você vai continuar agora. E aí, o cara falou, olha, o sócio majoritário falou que tá achando caro e não vai querer não. Eu falei, como é que é a história? Por que vocês não falaram que acharam caro antes de assinar o contrato? Cara, o banco tá montado, já comprei os materiais. Não vou assumir esse prejuízo. Cara, Sacanagem. Infelizmente não tenho como fazer nada. Resumindo, teve que ir para vias judiciais. Mas, cara, esse eu fiquei puto com esse cliente. Porque, cara, o cara não ia gastar nada. Exato. O cara só ia receber benefício. Ele já recebeu um benefício antecipado que foi o da análise da demanda, que fez ele economizar de forma retroativa os valores que ele tinha pago a maior. Cara, como é que uma criatura dessa... É porque o cara só pode ser mau, não tem para onde correr. Porque ele não tirou nada do bolso, a própria consultoria queria se pagar. Inclusive sabendo, né, que a gente teve esse prejuízo, porque ele sabia que o banco já estava montado, já tinha feito projeto, inclusive a gente passou o projeto para eles. Ele viu a qualidade do projeto, a forma que de fato a gente projeta, a gente monta o banco já passou, que é diferenciado de fato. E o cara ainda tem a coragem de fazer um negócio desse, porque ele não ia tirar dinheiro do bolso dele. Só para você ter uma noção, ele ia pagar em relação à redução. Se reduzisse, ele pegava aquela redução e pagava a gente por um certo prazo. Se não reduzisse, ele não pagava nada. Não pagava nada e ficava com todo o material Exatamente. Que a gente tinha implementado. Né? É ser muito sacana. Cabra safado. Essa daí o advogado está resolvendo. É. Vamos para o próximo? Segurança, transporte de valores ou viver de camarão? Escolhe aí. Rapaz, não. Vamos falar logo a respeito. Essa aí é rápida, coisa rápida. Vamos mais rápido. Vocês imaginariam receber um calote de uma empresa de transporte e segurança de valores? Não, essa tu tem que dizer o nome, cara. Não. Não, né? Assessoria jurídica, vai analisando aí. Essa daí os caras andam armados, não. Vamos pular essa, vamos pra outra. Cara, imaginaria, gente, receber um calote de uma empresa de segurança e transporte de valores em espécie? Eu não. Jamais imaginaria. A gente levou um calote de uma empresa desse porte. E até hoje, quando eu vejo ela rodando aí por aí, dá vontade de estourar aquele carro, mas quando eu imagino o que é que tem lá dentro, não dá muito certo não. Mas a gente quebrou um galho grande. Eles receberam uma visita lá do Ministério do Trabalho. Tinha várias coisas irregulares lá na base deles. Questão de laudo de adequação NR10, questão de aterramento das instalações. Necessitava de um projeto, um esquema de filar das instalações. E outros detalhes específicos. Atualizar prontuário lá, tal, que nem prontuário existia. Ou seja, tem uma lapada de coisa para fazer. Não só na parte elétrica, mas na parte mecânica também. Então a parte mecânica indiquei um colega, né? E a gente fez toda essa parte elétrica em si, né? Era um negócio que eles tinham um prazo assim. O colega que foi indicado, você deu mal também? Ele não fala mais comigo não. Tô brincando. Mas recebeu ele ou não? Não sei dizer. Não, recebeu também não. Do mesmo jeito. Sim, perguntando se ele recebeu, né? Não recebeu também. Do mesmo aí jeito. É que é um amigo, viu, cara? Mas assim, o que é que acontece? Eles vieram com a estratégia pagando sinal, né? E dizendo, estou precisando com pressa, e pagaram o sinal com antecedência, e a gente se empolgou, né? E a gente foi lá, mandou equipe, fez o levantamento, porque fazer um projeto do zero é até tranquilo, vamos dizer assim, né? Mas fazer um projeto a nível build, as instalações já funcionando, né? Então tem toda a parte do levantamento cadastral, levantar pontos, levantar carga, para fazer o mais próximo possível da realidade ali, né? E instalações embutidas, você sabe como é. Então tem que fazer medições. Foi bem desgastante o trabalho em si. Esses projetos em si, meio que a gente não faz, né? Só fez porque, de fato, eles estavam preocupados lá, não estavam conseguindo empresas que dessem o suporte para eles. E como era próximo, assim, da nossa base, meio que acabou, não, vou mandar uma equipe aí para poder dar esse suporte para vocês. E nossa equipe foi lá, fez as medições de aterramento, bateu as imagens lá, bateu fotos, né, para fazer o relatório lá, o de adequação NR10, e fez o projeto elétrico interno a níveis built, né, para tudo anexar no prontuário, e contratou o camarada lá, a indicação, né, para poder fazer justamente a parte mecânica em si, né, NR12, entre outros fatores, fez vaso de pressão, entre outros lá. Então, assim se procedeu, né? Eles tinham um prazo absurdo lá, que a gente não tinha condições de entregar nesse prazo, né, porque a gente tinha outras demandas em paralelo.
Então eu acabei adiando outras demandas justamente para ajudar eles, porque eles tinham unidades no Brasil todo, né? No Nordeste todo, nem lembro. E eles prometeram, né? Tu vai dizer o nome sem querer, rapaz. É grande. Cuidado. Então eles meio que prometeram, não, Afonso, tente me atender aí, porque eu quero botar vocês aqui dentro, porque tem diversas Vocês outras vão rodar unidades. o Brasil. O Brasil todo, e a gente tá chegando a nível internacional. International. Então, veio com aquela conversa, aquela lábia e tal, e pagaram adiantado, 50%, antes de a gente fazer. A gente fez, entregou tudo bem certinho, e meio que eu falei para eles, os projetos estão prontos, eu preciso do pagamento restante para, de fato, a gente poder mandar os projetos para vocês. Não, Afonso, beleza, faça o seguinte, é porque tem umas tratativas aqui, tal, financeiras, de suprimentos, porque tem dias que a gente paga, são dias a cada 10 dias, se for em um dia ímpar, não pode, e todas aquelas exigências que de fato existem, né? Todo caloteiro aí enrolando, essa é a verdade. Mas no segmento industrial, comercial, né, em algumas indústrias, procedimento, tem os normal, procedimentos de pagamento, isso é normal. Então eu acabei caindo, né, na deles. Não sei se de fato procedi dessa forma ou se acabei caindo em mais uma, né? Mas, Afonso, é o seguinte, manda a nota fiscal que a gente vai programar para o próximo dia útil de pagamento, que seria tal dia. Não, beleza. Mas, Afonso, você pode mandar os projetos aí, os laudos e tal, porque assim, a gente vai receber a visita do fiscal do trabalho amanhã e a gente precisa desses projetos. Mas não, sem problema. Mandamos o boleto, mandamos a nota fiscal, né, e mandamos os projetos em si. Até hoje. eu pensei que tu ia olhar pro celular e falar, esse daqui eu recebi, mas não. Nem adianta mais. Nem adianta eu ir olhar para ver se eles tinham respondido a outra pergunta no WhatsApp. Das 50 que eu fiz, há mais de 2 semanas, eles não respondem mais, cara. Não respondem de fato. E uma empresa de transporte e segurança de valores em espécie, só para você ter uma noção. Será que depois desse podcast ele vai pagar? Ô, empresa aí, olha, você que sabe aí, ó, que tá devendo aí, olha, ajuda o nosso amigo Afonso aí, olha. Porque você não é um caloteiro completo, você é meio caloteiro, né? Porque pagou 50% aí. 50%, é meio caloteiro. Mas mais um aí que tá no nosso top aí, é Blacklist. Blacklist. Fala desse daqui também? Viver de camarão? Cara, esse aí foi algo à parte, né? Foi uma história bem interessante. Esse daqui não foi o calote não, né? Não foi o calote, mas deu aquele frio na barriga. Porque isso aí foi um pouco mais pesado em relação a financeiro, né? Será que era um valor agregado bem mais elevado. Não, existem vários viveiros de camarão no Brasil, no mundo, né? Então, não vai saber quem é. Não vou dizer onde foi, mas vamos contar a respeito dessa questão, dessa história aí. Vamos lá. A gente fez fui convocado para participar de um processo, né, de elaboração de projetos e execução de um viveiro de camarão de médio porte para grande porte. Então, viveiro grande pra caramba. E a gente ganhou esse processo, né? Não vamos dizer onde é que é, não. Se for o estado, não, né? Não. Algum espalhado aí pelo Brasil. Pelo Brasil. Oh. E a gente, de fato, fez o projeto de subestação lá. Uma subestação aérea, simplificada, entendeu? Se não me engano, foi uma subestação de 300 kVA. E a gente fez o projeto da subestação e fechou a montagem da subestação, fornecimento de material e tudo. E, paralelamente, a gente fechou também a parte do projeto elétrico, distribuição interna desse viveiro. São instalações ao tempo, né? Então a gente fez toda a parte de eletrificação, né, em baixa tensão ali, para poder fazer a distribuição, para poder, com o objetivo final de poder acionar, né, as cargas motrizes, parte de aeradores, sopradores. Então a gente fez toda a parte de projeto e fez também a parte da montagem, não só a parte de distribuição interna em baixa tensão, como também a parte de acionamento, né, chave de partida para poder acionar justamente essas cargas motrizes, né, que são aeradores, sopradores, entre outras cargas específicas. E assim, o cliente vinha pagando certinho, no prazo muito correto, a questão do pagamento. Só que a gente forneceu solução de projeto, material, mão de obra e material, né? Então, queira ou não, qualquer parcela que o cliente deixasse de pagar ali, meu amigo, afundava 100% a gente, porque entrava material. A pancada era forte. Exatamente, a pancada era forte. E, cara, esse cliente pagou tudo certinho, cara. E ficou faltando só a última parcela que a gente iria receber, eu acredito, 30 dias após a finalização, ou seja, a ligação de todo o processo. E assim se procedeu. Então a gente fez os projetos, executou tanto a subestação quanto a parte de eletrificação interna, fez toda a parte de comissionamento, startup, todas as cargas motrizes, acionamos tudo lá, pronto, e startamos o sistema. Então após a finalização desse sistema, a gente, 30 dias depois, a gente mandou o boleto.
e a nota fiscal, né? Da última parcela. E aí? Cara, 2 dias antes desse cara pagar, ele simplesmente foi preso. Cadeia? Cadeia. Nossa. Você acredita nisso, cara? E era uma parcela considerável, que não ia deixar a gente no prejuízo, mas simplesmente iria tirar toda a nossa margem de lucro. E eu fiquei aperreado, cara, trabalhei tanto nesse projeto, cara, e... Cara, eu não acredito nisso, não. Perder? Eu vi a cara do cara na TV, meu velho. Algemado. E o... Eu fiquei rindo de nervoso assim. O cara, eu não acredito não. O cara foi preso. Cara, eu fiquei aperreado. Aí entrei em contato com outras pessoas, né? Não eram só ele. Os caras não respondiam. Ligava. Disse, não, eu acho que é porque tá nesse processo aí. Os caras não estão atendendo porque estão resolvendo essas broncas aí, tal, jurídicas. E... Cara, eu não acredito não. Mas vou aguardar mais um pouco. Mas imagina aí a aflição até o dia, né? De a gente conseguir falar com alguma pessoa. Os que estão soltos não querem pagar, alguns, né? Os caloteiros. Imagina os que estão presos. Mas eu ficava na fé, na esperança, porque ele pagou todas as parcelas certinho, né? Então, mas se o cara pegasse 30 anos, 60, 70 anos de prisão, ia dar errado. Mas quem tem dinheiro, a justiça nesse país não é complicado, né? Mas fiquei nessa fé, nessa esperança. Mas recebeu ou não? Cara... Qual foi o desfecho dessa história? O desfecho foi simplesmente o seguinte. Depois de um certo prazo aí, quando as coisas amenizaram, o camarada, né, um parceiro dele, acabou entrando em contato comigo. Afonso, a situação é essa, você já está sabendo aí da situação. Ele foi preso, mas não se preocupe, vou fazer o meu possível aqui para pagar. Ele falou o seguinte, para você não achar que é conversa minha, eu vou dar um cheque, tá? Só deposita esse cheque no dia. Aí deu um cheque lá para 30 dias, mas deu alguma coisa, né? Pelo menos meio que eu fiquei esperançoso, né? Quando foi 2 dias antes de compensar, ele teve a coragem e foi de fato homem, né? E entrar em contato comigo, Afonso, não deposita esse cheque, que não vai ter fundo. Faça o seguinte, me devolva esse cheque. Se você quiser, você pode ficar com ele aí, mas nem adianta depositar que não vai ter fundo. Mas a gente tá vendendo aqui caminhoneta, casa, para poder cumprir de fato com todos os compromissos. Porque não era só compromisso com a minha pessoa, né? Tinha compromisso com várias pessoas, né? Então tinha vários complementares também na história. Mas, de fato, cara, ele falou, Afonso, me dê até dia 15, por exemplo, assim, que eu vou lhe pagar. Dito e feito. Quando foi no dia 15, o pagamento estava na conta. Eu fui lá e devolvi o cheque aí. Então, esse teve um final feliz. Teve um final feliz, mas imagina a apreensão. 2 dias você receber uma parcela que mudaria a tua história, né? Que era uma parcela consideravelmente grande, era um valor agregado muito grande. Então olha aí, olha. Cara, ser preso, gente. Os caloteiros que estão soltos aí, olha aí, olha. Até as pessoas presas cumprem com o seu combinado, né? Pois é, gente. Ajude aí, caloteiros, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos para o último? O mais pesado? Esse é o mais pesado. Esse é o que tu vai dizer de fato quem é? Eu vou decidir. Não, eu prometi que ia dizer, né? Prometer. Será que eu digo? Jurídico. Mas vamos lá, vamos falar primeiro da história dele. Tá quase, vamos lá, fala aí. Cara, esse daqui é o seguinte. Esse aqui na época, nós não éramos sócios ainda. A World Elétrica nem existia ainda, na verdade. De forma formalizada, com CNPJ. Nessa época eu trabalhava ainda na concessionária de energia, né? E fazia alguns bicos. E aí, um desses bicos era justamente para realizar a montagem de 2 subestações aéreas com padrão de medição e 2 QGBTs dessas subestações, dessa unidade, né? E aí quem me contratou foi uma empresa de prestação de serviços elétricos que já era quarteirizada desse serviço. Então era um órgão público que tinha contratado uma construtora e que a construtora terceirizou essa empresa e essa empresa quarteirizou o meu serviço. Como já era especialista nessa parte de subestações, né? Lá o projeto já estava aprovado, né? Lá foi os demais trâmites de montagem, teve outros quadros que surgiram no meio do caminho lá também que a gente montou. E esse serviço, cara, esse foi um dos serviços mais desgastantes que eu tive na minha vida. Teve um período lá que eu passei, teve uma semana lá, né, que estava com urgência para entregar, que precisaria, enfim, entregar um empreendimento lá, que eu me lembro que eu passei 48 horas sem dormir. Era em cima de uma moto, Nossa. Ia para a concessionária, cobria o plantão, lá era plantão rotativo, né, tinha plantão que era de meia-noite às 6 da manhã, 18 à meia-noite, meio-dia às 18, 6 a meio-dia, era assim, era a escala alternada, né? Em termos de horário, 6 horas corridas. E aí,
eu ia para esse plantão, cara, me lembro, cara, como hoje. Pegava no plantão de meia-noite, cansado, até 6 da manhã. 6 da manhã eu tomava banho lá no vestiário que tinha lá mesmo na concessionária. E aí ia direto para a obra, e aí pau na máquina, montando. Aí o meu próximo plantão era o que? Era 18 horas. Então quando dava próximo ali de 17 horas, saía correndo, para dar tempo de tomar banho no vestiário da concessionária para pegar no plantão. Foi 48 horas nesse rojão, sem dormir, em cima de uma moto. Correndo até o risco de, enfim, cochilar na moto ali e acontecer algo pior, né? Só que nesse período aí, foi o período onde a minha esposa, né, engravidou da nossa segunda filha, né? Tem um casal, tem o Cauã, que nessa época tinha um pouco menos de 2 anos ainda, né? 1 ano e poucos. E aí, como não assiste muito televisão, a segunda... Meu segundo, né? Meu segundo. E aí, cara, a gestação da Laurinha, que foi uma gravidez de risco. A Rafaela, ela teve, acho que é placenta... Deslocada ou descolada, acho que é deslocada mesmo. Enfim, que quando a gente foi fazer a ultrassom, a médica meio que já nem deu esperança. Falou, olha, esse feto não vai se desenvolver. É muito difícil de se desenvolver, ou seja, já colocou a gente lá para baixo, cara. E aí a gente tava feliz só, enfim. E aí a gente ficou bastante triste, né, com esse baque. Mas ela falou, mas faz o seguinte, repouso total, sem esforço nenhum, para, enfim, ver se consegue seguir, né? E todo o período da gestação dela foi com sangramento, período todo da gestação, e eu nesse vai e vem, né? Correria. Eu ganhava na concessionária, mal dava para pagar os boletos, cara, as contas. Tá entendendo? E aí, quando veio a Laurinha, e em conjunto que chegou esse serviço, cara, que bênção esse serviço aí. Eu fechei, me lembro como hoje, R$4.000, cara. Era o valor exato que eu precisava, justamente para o quê? Comprar um enxoval, berço, guarda-roupa, o quarto da minha filha, da minha princesa, para dar uma recepção digna, né, de princesa ali, né? Isso. E aí, beleza, pau na máquina, nessa correria. Aí, resumindo, por volta ali de maio a gente terminou esse serviço, né? Maio de 2009, terminou esse serviço. E aí esse cara enrolando, cara. Cara enrolando. Passa a semana que vem daqui a tantos dias. E enquanto a gente tava montando ali, cara bom de lábia. E aí o cara querendo me convencer, que aí o alerta que Afonso deu no início desse podcast aqui, olha, cuidado com os picaretas, principalmente quem está se formando. Que muitos picaretas que não têm o conhecimento técnico, procura profissional que não tem noção ainda do mercado, para poder se tornar um sócio e se arrebentar. Isso. E eu ia me arrebentando nessa. Eu ia me tornar sócio desse cara. O cara conversava bonito, tal. O cara tinha muita demanda, né? Tal. Tinha muita demanda. Esse serviço que ele me contratou foi de um empreendimento, enfim, público, setor público, né? De grande porte e tal. E aqui ele tava me encantando. O cara vai dar muito certo, eu vou ser sócio desse cara, a gente vai decolar. O cara é bom comercial, eu sou pau na máquina, na parte técnica. Vamos decolar. E aí eu empolgado, cara. Eu me lembro que teve um dia que esse cara foi lá em casa me buscar no carro. Eu entrei aí, cara, conversar. Quando ele entrou lá, a minha esposa só viu a primeira vez. Não passou nem 1 minuto conversando e tal. Ele foi embora. Mulher tem o sexto, sétimo e oitavo sentido. Rapaz, se a mulher falar um negócio desse, corra, meu amigo, corra. Aí a minha esposa falou, Anderson, não vai fazer negócio com esse cara não, cara. Não inventar de ser sócio não. Gostei dele não. Cara, esse cara é mau caráter. Eu não senti, esse cara não é de confiança. E aí eu, não, cara, o cara é bom, rapaz, tem coisa da tua cabeça, ainda quis debater. E aí, nesse meio termo, né, terminou o serviço, aí na hora de receber, cobrando e tal, e ele enrolando, cara, vamos assinar o contrato social, tem outra obra aí muito boa pra gente ir e tal. Cara, e o dinheiro? Na época não tinha Pix pra me falar, e o Pix? Não tinha Pix. Eu, cara, cadê o dinheiro? Cara, eu tô precisando, cara, tô dependendo disso pra comprar as coisas da minha filha, do quarto dela. Ele sabia da tua situação, né? Porque sabia. O dinheiro não era destinado pra farrar nem nada disso. Sabia, era pra de fato. Sabia. É bandido. Bandido, ceboso, safado. Deveria estar preso. Total, cara. Aí, seguindo, cobrando, e o cara enrolando, não pagou. E aí, nesse meio termo, eu falei, cara, eu não quero sociedade contigo nem pra ir pro céu, cara, vai pra lá. E aí, resumindo, esse cara, ele não pagou, cara. Não pagou, e o pior não foi isso, cara. O pior é que, como eu tava aguardando, dependendo desse valor,
E essa obra foi bastante cansativa, porque eu estava fazendo uns bicozinhos, né? Projeto e tal. Só que aí, como foi bastante desgastante esses meses que eu passei nessa obra, eu não peguei outros bicos. Sim, ficou dedicado. Estava né? dedicado em relação a isso, que era um dinheiro certo que iria cobrir esses custos que eu iria ter em relação à questão Sua filha. de comprar o enxoval, né, do quarto da minha filha, cara. E todo o período dessa gravidez já foi uma gravidez de risco. Rafaela sem poder fazer esforço, sangramento o tempo todo, escoamento ali, né, enfim, sangue em pequena quantidade, só que ela descansando. E aí teve um dia que, cara, por mais que ela tentasse descansar 100%, mas a gente tinha um filho de 1 ano e menos de 2 anos que precisava da atenção. Precisava da atenção dela. Precisava da atenção. Aí teve um determinado... Olha, o barulho da polícia. Será que vai prender esse cara? Agora lá, prendei ele agora. Mas vamos lá, voltando aqui. E aí, nosso jurídico é eficiente. Eficiente, já ligou. Mas vamos lá, voltando aqui. Aí, teve um episódio, cara, que minha esposa, ela tava deitada na rede, né, com o Cauã, matando ele pra dormir, e ela grávida sem poder fazer esforço, né? E aí, cara, a ferragem ali do armador de rede quebrou, partiu. Ela caiu. Caiu no chão. Meu Deus. Meu amigo, pense que dor de cabeça. E a gente pensando que Laurinha não iria, enfim, seguir dali pra frente, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E aí seguiu. Sei que mais à frente, com 7 meses, Laura nasceu prematura. Com 7 meses, cara, eu tava chegando. A recordação que eu tenho, a visualização que eu tenho, é que eu tinha acabado de chegar de um dos plantões na concessionária, à noite. E aí, quando eu chego em casa, a lembrança que eu tenho é quando a Rafaela estava no banheiro, tomando banho, porque a mulher, quando a bolsa... Quando a criança vai nascer, né? A bolsa estoura, escorre aquele líquido amniótico, né? Isso. E só que no caso dela, cara, quando estourou foi a questão de sangue, cara. Nossa. A recordação que eu tenho é quando eu entrei no banheiro, vendo ela tomando banho, aquela poça de sangue no chão. Cara, eu fiquei desesperado. Eu, pronto, cara, minha filha morreu agora. Aí, professei o carro, corremos, enfim, fui virado pra maternidade. Você tinha moto, Teve que pedir emprestado. Pedi emprestado pra... Eu não recordo se eu pedi emprestado ao meu pai, acho que foi meu pai, que tinha um Fiat Uno branco na época. Depois esse Fiat acabou eu comprando ele, ficando com ele. E aí corremos, cara, pra maternidade e desesperado. E para resumir um pouco a história, né, a Rafaela, ela perdeu muito sangue. No parto também teve hemorragia, perdeu muito sangue também, ela quase morre, cara. Ela falou que ela se lembra, ela tava grogue ali, né, mas as recordações, a recordação, ela se lembra que alguma das pessoas que estavam lá, acho que era enfermeira, meio que pelo estado que ela estava, achava que não ia sobreviver e até perguntou o médico, nem a filha nem ela. Posso deixar... Não, a Laura até tinha tirado, né? Tinha levado para a incubadora, estava muito pequena, de 7 meses. Uhum. Tá entendendo? E aí... Mas a mãe meio que estava numa situação tão precária que eles achavam que não iria sobreviver. Né? Isso, e ela perguntou se era para deixar, enfim, daquela forma mesmo ali. Nossa! Aí o médico falou, não, pegue bolsa de sangue e tal. Foi cesárea? Foi cesárea. Meio que falaram ali, né? Não, precisa cara, fechar? Precisa fechar, Nossa, mais ou menos isso, cara. Aí ela passou por tudo isso e tal, aí bolsa de sangue, quase morre, mas graças a Deus, enfim, sobreviveram as duas. Mas, cara, a lembrança que eu tenho, assim, a recordação, no dia que eu levei ela para o hospital, quando eu cheguei lá no hospital, a lembrança que veio é o seguinte, cara, minha filha vai vir ao mundo hoje e eu não comprei nada para ela, cara. Que pai sou eu, né? Que pai merda sou eu. Eu me senti um fracassado. Você tendo se esforçando, né? Toda aquela carga horária pesada de trabalho por trabalhar em concessionária, né? Num horário comercial, né? E nos horários extras aí que você deveria estar descansando, né? Com sua esposa, inclusive, dando suporte a ela ali pelo problema que você tinha, né? Você está trabalhando, né? E meio que por conta, não era culpa sua, né? Era por conta de fato desse cabra safado, né? Desse cafajeste, desse bandido. Mas você ainda ficou com esse sentimento, né? O sentimento que eu tive ali... Eu não fui homem o suficiente para... complicado. Para dar um início de vida digna à minha filha, biblicamente, cara. Né? O homem é o provedor, né? Queira ou não, é o provedor. Cara, eu me senti arrasado ali, me senti muito fracassado. Cara, que merda de homem, de pai. Minha esposa quase morre com a minha filha aí no parto, situação dessa.
E não tinha comprado nada, cara, nem roupinha, nem camisa, nem nada. Tá entendendo que eu tava esperando receber esse dinheiro pra, enfim, comprar tudo, não tinha comprado nada. E aí naquele dia virou uma chave dentro de mim. Eu falei, cara, a primeira lembrança que veio foi um cara bandido desse. Depois eu vim descobrir que ele não... Só fez com você? Não fez comigo, ele tinha funcionário CLT, cara, ele tinha mais de 10 processos trabalhistas. Era picareta o cara. Eu vou falar o nome dele aqui, que esse daqui merece esse alerta aí, tá certo? Para a comunidade, para quem está nos ouvindo aí. O jurídico já autorizou, acabou de autorizar aqui. Para não cruzar no caminho desse cara. Tem que ser falado. Desonesto. Esse eu vou falar o nome dele aqui. Aí nesse processo aí, eu comecei a pensar, cara, se um cara desse, que trabalha todo errado, não tem conhecimento técnico, equipe fraca, consegue serviços, obras interessantes como essa, por que eu, cara, que sou pau na máquina, sou esforçado, correto, estudo, aquilo que é para aprender, não tem tempo ruim, não tem preguiça, eu vou lá, vou aprender e vou fazer, sou correto, por que será que se eu de fato não abrir uma empresa formalmente, certinho, trabalhar certo, por que não vai ter serviço? Então esse mal desse calote, desse caso aqui, foi que trouxe o nascimento da World Elétrica. Então a World Elétrica, o meu CNPJ, que a gente constituiu mesmo a empresa, foi em dezembro de 2009, no mesmo ano que nasceu Laura. Eu até falo que Laura foi assim, o motivo do start, enfim, do nascimento mesmo de tirar aquele comodismo, né? Isso, e aquele medo de querer montar o próprio negócio pelo fato de ter aquele certo, né? Isso. Que trocar o certo pelo duvidoso. Então foi assim, esse foi muito doloroso para mim, até quando eu me lembro assim, eu fico um pouco assim, enfim, emotivo, né? E ao mesmo tempo assim, um pouco indignado com esse cara, mas toda a indignação, toda a raiva, cara, não vale a pena a gente guardar. Eu nem gosto muito de estar lembrando isso, quis trazer aqui para, enfim, estar compartilhando com vocês, porque em uma empresa de soluções de engenharia elétrica de sucesso, como a World Elétrica, existe vários percalços, não é só maravilhas, não é só bonança, tem uns desafios. E assim, tem muito mais coisas, né? Se a gente fosse falar... A gente separou 8 aqui apenas, né? Selecionou os 8 aí, que a gente lembra, assim, mas tem muito mais coisas aí, pontuais, é claro, mas todo mundo passa por isso, né? Então, vocês que estão assistindo esse podcast, é meio que o objetivo desse episódio é mais motivar vocês mesmos, tá? Vocês veem a gente tal, compartilhando só as coisas boas, né? Mas a gente já passou por muitas coisas complicadas, complexas aí, que nem tudo são flores, né? Então, se você estiver passando por algo parecido, não desista, utiliza desse artifício aí, né? E aprender com os nossos erros para que você não possa errar com os seus próprios erros. Como eu tinha prometido, o nome desse cafajeste aí, se estiver assistindo esse podcast, o nome dele se chama Gutenberg. Se vocês cruzar com esse cara, tenha muito cuidado. Tá certo? É uma pessoa que não vale a pena nem você estar perto. Então, eu não gosto de estar citando o nome, a gente citou o nome de nenhum outro cliente aqui, né, que recebemos calotes, mas esse é a primeira vez que eu falo, inclusive na internet. Mexeu com o emocional, né? Dele. E falar, cara, você não é um homem de verdade, cara. E quero dizer para você o seguinte, ser honesto é muito mais lucrativo do que ser desonesto. Então, não faça o que você fez comigo com outras pessoas, porque um dia a conta chega para todo mundo, tá certo? Afonso, e para a gente encerrar esse podcast, eu queria que você desse um conselho aí. Qual é o conselho, a sacada que você daria para os caloteiros? Não vai ser nem para os profissionais de engenharia elétrica, para os caloteiros. Qual a mensagem que você daria aí para os caloteiros? Caloteiros, parem de dar calotes em pessoas que de fato estejam utilizando de um artifício técnico que eles investiram bastante para poder crescer. Isso não vai levar vocês a canto nenhum. Pode ter certeza disso. Experiência própria, até com muitos outros caloteiros, inclusive de outros segmentos também, que tentaram, né, agir dessa forma com pessoas de fato honestas. Existe uma justiça chamada Justiça de Deus. E ela é tarda, né, muitas das vezes, mas de fato não falha de forma nenhuma, tá? Então um dia essa conta chega, tá? Então não faça isso não. Utilize desse artifício para dar calote em pessoas como vocês,
tá? Então, não utilize esse artifício para, de fato, dar calote em pessoas que estejam ali querendo crescer e dar o seu melhor para, de fato, ter esse sucesso profissional e dar o melhor para a sua família, tá? Ser o provedor, de fato, da sua família. Então, essa é a mensagem que eu dou para vocês. Com a gente, vocês não vêm mais não, tá? E não tem nada mais para vocês aqui não. Boa, boa. E já que Afonso mandou a real aí, a mensagem para os caloteiros, eu vou mandar uma mensagem aqui para a nossa tribo, os profissionais da engenharia elétrica. No dia que acontecer, ou se já estiver acontecendo, algo que te deixou para baixo, porque alguma pessoa desonesta te passou para trás, levanta a cabeça e segue em frente. Não deixa que essas coisas te diminua. Não deixa que essas coisas te abata e nem gasta energia demais nessas coisas ruins. Pega toda essa energia e utiliza para impulsionar o teu sucesso, tá ok? Então não desiste, levanta a cabeça e vamos para cima, porque quem trabalha de forma honesta prospera, alcança sucesso. E não existe sucesso maior do que você deitar a tua cabeça no travesseiro e saber que você é uma pessoa honesta e que deu o teu melhor, tá ok? Então, esse aí é mais um podcast, tá certo? Elétrica é o Poder. E olha, não se esquece, se você ainda não é inscrito em nosso canal do YouTube, não dá bobeira. Se inscreve no nosso canal, tá certo? Ativa aí, olha, o sininho, deixa o teu like, tá ok? E nos vemos aí nos próximos episódios. E já deixa nos comentários o que você achou desse podcast. Você gostou? E já coloca aí também quais outros temas que você gostaria de ver, de assistir aqui nesse podcast. Quem sabe o próximo podcast nós iremos falar sobre a tua opção, a tua escolha aí, tá ok? Então é isso aí. Um forte abraço, tamo juntos e elétrica é o poder. Valeu, Afonso!